Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Flames, a mais um diário de leitura. Hoje eu vou-vos falar e vocês vão me acompanhar durante a leitura do livro Um Momento Meu, de Paulo Caiado. Eu e o Paulo Caiado temos uma amiga em comum e ela leu o livro e falou-me nele, disse que era bastante interessante e que eu devia ler. Aqui está ele e então vocês vão poder me acompanhar nesta leitura. Ele foi editado pela Marcador, faz parte da coleção Os Livros RTP. Vou-vos começar por dizer que acho que a edição está muito bonita. A capa eu gosto bastante dela, depois atrás tem o autor e tem a sinopse. Tem o papel. Vocês já perceberam que eu sou um pouco exigente com os livros. Não sou muito, eu leio livros usados, não interessa. Mas se as edições são boas, não interessa se são usados, se não. Nota-se logo e faz logo a diferença. Esta é uma boa edição. Tem papel de boa qualidade, é bastante mais grossinho, tem margens, não é como daqueles livros que não têm margem absolutamente nenhuma, tem espaços. Convido-vos então a acompanhar-me nesta aventura. Vamos lá! Ora bem, já comecei então a ler o livro. Devo dizer que a primeira parte, primeiro aspecto, capa maravilhosa. Muito bonita e tipo de papel fantástico, adoro este tipo de papel, é assim mais grossinho, muito bom. A edição até agora parece-me bastante boa. Depois comecei então a ler. Um aspecto que eu adorei foi até agora, atenção, os capítulos serem muito curtinhos, eu adoro isso. E então eu li a primeira parte, e a primeira parte, reparem, tem apenas isto. E é uma espécie de introdução sem história, ou seja, esta primeira parte vai introduzir o tema, digamos assim, fala um pouco sobre a importância da felicidade, a importância dos outros. Portanto, esta primeira parte não tem história, é um pouco mais de reflexão e eu gostei bastante disso, porque depois quando comecei a ler a história percebi logo que haveria aqui essa tal ligação. Aqui começa a história, é narrado na primeira pessoa e até agora estou a gostar bastante, estou bastante curiosa. E então terminei aqui, gostava de poder ler mais, mas infelizmente o tempo não é muito, mas realmente vamos ver até já. Ora bem, já avancei mais um bocadinho neste livro, vou aqui. Capítulo 14, página 69. O que é que eu estou a achar? Os capítulos são bastante curtinhos, por isso eu pensei que ia demorar menos tempo a lê-lo, mas não tenho mesmo tido muito tempo. Acho que muitas pessoas, aqui diz, os anos 40 são uma idade terrível, é a idade em que nos tornamos naquele que somos, e o livro é escrito sob a perspectiva de um homem quase a entrar na casa dos 50, por isso eu acho que é um livro que será melhor entendido por essa faixa etária. Por outro lado, também é interessante uma mulher ler e tentar perceber um bocadinho se é que se pode do universo masculino, pelo menos nesta idade. Mas, tal como a personagem principal do livro, eu também não gosto muito de estereótipos, portanto não sei até que ponto é que posso pensar que todos os homens passam por estas fases que são descritas pelo autor da mesma forma. No entanto, está a ser interessante. O narrador parece que está a conversar connosco, parece que está a falar e isso é bastante interessante. Vamos ver. Ora bem, já estou a continuar a ler, vou agora na página 96, parei aqui. Como vocês podem ver, os capítulos são bastante curtinhos, alguns têm 2, 3 páginas. No entanto, eu acho que a leitura está a ser um pouco mais lenta do que eu antecipava, porque acho que é porque não me estou a conseguir identificar ou não estou a conseguir empatizar muito bem com a personagem principal deste livro. Neste livro, então, temos uma história principal, no entanto, o autor aproveita, vai fazendo algumas pausas ao longo da história para ir debater alguns assuntos.
nomeadamente falar sobre a importância do amor, sobre a importância da amizade, sobre a diferença entre homens e mulheres. Vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é a personagem principal dele viaja um pouco por Portugal. E então vamos conhecer algumas zonas do país, como Alentejo, por exemplo, Lisboa. Tem então boas descrições de cidades e de locais em Portugal. Tem bastantes referências a obras clássicas, não só estrangeiras, mas também a obras portuguesas, de autores portugueses, e isso eu gosto bastante. O que eu não gosto muito é o facto do autor falar demasiado nessas obras, acabando por contar algumas coisas que eu preferi não saber, porque quando, não é em todos, mas pelo menos até agora, ele fala de duas obras, de dois livros, e conta bastante da história. E pronto, o discurso da personagem principal, como eu já tinha dito, é um discurso por vezes bastante intenso, bastante simples, parece que a personagem principal está a conversar connosco e acaba por fazer também aqui uma homenagem à Rosa Lobato. Nota-se que é uma clara homenagem. Vou continuar a ler, vocês continuem a assistir para saber o que é que eu estou a achar. Olá, outra vez já dei um avancito para aqui. Estou aqui neste momento. Corresponde mais ou menos à página 198. Já encontrei aqui algumas citações engraçadas. Esta, por exemplo, aqui, mais ligada à felicidade. E este por aqui, sobre o ciúme também. Este livro, pelo que eu estou a perceber, e só agora que cheguei aqui é que percebi, ele não conta uma história. Claro, tem aqui um bocadinho, umas partes de histórias de algumas personagens, mas não conta uma história. Basicamente, é a história de um grupo de amigos. Temos a nossa personagem principal, que me irrita muitas vezes. E eu gosto bastante quando há personagens que mexem comigo. Quer que me irritem ou de que gosto particularmente. Eu gosto de sentir que as personagens mexem de alguma forma. E a personagem principal deste livro mexe um bocadinho comigo. Eu acho que é uma personagem porque, como eu vos estava a tentar explicar, isto não tem uma história. Segue um bocadinho de história de algumas personagens, mas pouco. O autor vai aproveitar alguns momentos em que os amigos estão reunidos ou algum evento a que eles vão. Por exemplo, neste momento, quando eu parei, eles estavam numa festa dos anos 80. Nunca fui, até gostava de ir porque eu adoro música dos anos 80. E vai aproveitando esses momentos para tecer considerações sobre várias coisas. Acho que já tinha dito há bocadinho no outro vídeo, noutra parte do vídeo, vários temas a partir das conversas das personagens. Entre as personagens ele vai tecendo várias considerações. E a personagem principal é aquela que tem sempre razão. Basicamente tem resposta para tudo e para todos. Toda a gente gosta de ir ter conselhos com ele porque ele é fantástico e perfeito e tudo e mais alguma coisa. Mas depois na vida dele, na vida dele comete alguns erros. Acho que não sei. Vamos ver. Ok, já terminei a leitura deste livro. Acho que o essencial eu já fui dizendo ao longo da leitura, é por isso que eu gosto de fazer estes diários de leitura, que é para eu ir dizendo aquilo que acho no momento. Mas no final eu gosto sempre de fazer uma reflexão final. Eu não estava para ler este livro, porque achava que ele não era muito adequado, digamos assim, para a minha idade. Não era... Ou melhor, eu não teria a idade certa para o entender. E mesmo depois de o ler, continuo um pouco com essa ideia. Acho que se eu tivesse outra idade, eu teria entendido de outra forma.
Assim como acho que um homem se calhar o vai entender de uma forma melhor do que uma mulher, isto de forma um pouco generalizada, eu sei, mas não quero estar a fazer generalizações, mas assim no fundo é uma das coisas que eu acho. Outra coisa é que, como eu tinha já referido, a história neste livro não é o foco principal. Isto é apenas um pretexto para o autor ir divagar sobre muitos assuntos. Ele vai desde o amor até a amizade, o ciúme, o sentido da vida, a solidão, a busca da felicidade. E as reflexões que o autor ia fazendo, eu acho que não as entendia bem porque eu não me conseguia ligar muito a elas. E eram feitas normalmente pela personagem principal, que foi uma personagem com a qual eu não conseguia empatizar, que foi o Lucas. Eu já fui falando ao longo do tempo um bocadinho sobre ele, acho que é uma pessoa um pouco narcísica, uma personagem. Isto não é uma pessoa, é uma personagem um pouco narcísica, sempre com aquela sensação de que todos o têm que ouvir porque ele é o detentor da verdade absoluta, e isso eu não estava a gostar muito. Mas eu gosto quando os personagens mexem comigo, gosto quando um autor consegue construir personagens que mexem connosco. Isso quer dizer que o trabalho está bem feito. É muito difícil que isso aconteça, e quando acontece, pelo menos comigo, quando acontece é muito bom sinal. Era engraçado como o Lucas tinha esta perspectiva, ou falava muitas vezes como sendo o detentor da verdade absoluta, mas depois na vida dele, do dia a dia, ele não conseguia lidar com as coisas de uma forma muito positiva. E tinha que bater muitas vezes com a cabeça na parede, como se costuma dizer, para conseguir chegar às conclusões ou para conseguir entender algumas das coisas que aconteciam na vida dele, quando na verdade se espera que muitas vezes não tenhamos que bater com a cabeça na parede. O final foi satisfatório, foi bastante positivo para mim. O enredo foi muito interessante, apesar de ter sido relegado para segundo plano, mas nas últimas páginas isso é um pouco invertido. E por isso é que eu achei as últimas páginas tão mais interessantes. As últimas 100, 50 páginas, mais ou menos, para mim foram deliciosas, apesar de eu ter levado um murro no estômago com um determinado acontecimento que aconteceu, que obviamente não vou poder falar, mas que eu não estava nada à espera e que eu acho que deu uma nova perspectiva sobre a obra e me fez gostar ainda mais dela. Portanto, esta obra faz então o contrário daquilo que é esperado ou que mais acontece nas obras, que é ter uma história principal. E nesse sentido eu acho que o autor esteve muito bem, porque acabou por ser mais original, por fazer uma coisa que é menos vista. Para quem gosta desse género de livros, eu acho que vão adorar este livro. E eu acho que quem morou em Portugal nos anos, ou quem nasceu em Portugal nos anos 60, quem morou em Portugal nos anos 80, vai sentir uma grande empatia com os personagens e vai gostar imenso desta história. Eu, por acaso, nasci nos anos 80, não cresci nos anos 80, mas gosto imenso de música dos anos 80 e então gostei de muitas das referências que o autor aqui colocou. Assim como gostei de muitas das referências bibliográficas, digamos assim, que o autor vai nos mostrando ao longo do livro. Achei isso muito interessante. E pronto, no final eu posso dizer que o saldo foi francamente positivo. Eu em baixo vou deixar o link para a minha opinião escrita, que está um bocadinho mais organizada, talvez. Espero que tenham gostado do vídeo e que possam dar uma oportunidade a este livro. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!